paz, meus irmãos, graça e paz a todos que têm nos acompanhado na escola dominical no formato diferente, todos vocês que têm compartilhado os vídeos, que têm se esforçado em permanecer buscando, lendo e se inteirando de tudo que Deus deseja e tem para a sua vida, você que tem separado um tempo do teu dia para participar dessa escola dominical, louva a Deus pela tua vida, louva a Deus pelo teu empenho, louva a Deus pela tua disponibilidade. E quero te convidar a participar mais uma vez dessa escola dominical, que a princípio é destinada à classe de homens, mas a gente tem percebido que a mensagem tem chegado para várias pessoas, para vários grupos diferentes, e a gente louva a Deus por isso e continua orando e pedindo a Deus que seja um tempo de edificação, um tempo de transformação, um tempo em que a gente vai ser desafiado pela palavra de Deus, mas também vai ser revestido de compreensão, entendimento e de força para continuar caminhando na presença do Senhor. Com muita alegria, eu quero te convidar a participar desse estudo conosco. Já separei a tua Bíblia, separei algum material para anotação, se você tem o costume de fazer isso. Agora, antes da gente ler o texto, antes da gente continuar, eu quero convidar você a fechar os teus olhos, a ter uma palavra de oração, um tempo em que a gente vai buscar do Senhor muito mais do que informações ou conhecimento humano, onde a gente vai buscar a presença dEle para que a palavra dEle, a palavra revelada, chegue nos nossos corações, encontre morada e seja suficiente para transformar nossas vidas de acordo com a vontade dEle. Feche teus olhos, vou falar com o Senhor. Deus querido, Pai Santo, muito obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse canal, Senhor Deus, no qual a gente tem levado, ó Pai, a palavra, levado estudos, levado um tempo, Pai, reservado, Senhor Deus, para a edificação da Tua igreja, do corpo de Cristo, Senhor Deus, nos ajude, Pai. Nosso desejo, nossa oração é que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos capacite não só a compreender, mas a colocar em prática, Deus, o que a Tua palavra nos orienta a fazer, Senhor Deus. Que, ó Pai, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que nesse momento em que os Teus filhos e filhas vão estar, ó Pai, ligados nessa escola dominical, eu te peço, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito conduza esse momento de leitura da Tua palavra, esse momento de exposição da Tua palavra, para que, ó Pai, os Teus filhos e filhas possam estar cheios, recebendo, Pai, do Senhor nesse momento. Pai querido, toma nossas vidas em Tuas mãos, toma a classe de homens em Tuas mãos, toma a vida da liderança da Tua igreja em Tuas mãos, toma a vida do pastor Tiago, da pastora Cleonice em Tuas mãos, Senhor Deus. Queremos Te render graças pela recuperação dela, queremos Te louvar também pela vida do Milton, Senhor Deus. Continue, Pai, sustentando os Teus filhos, Pai. Pai querido, intercedemos pela família da Marcela, Senhor Deus. Intercedemos pela família do irmão Valim, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, cuide dos Teus filhos. Ó Pai, traga conforto dos altos céus, às famílias enlutadas, Senhor Deus. Pai querido, socorre as pessoas que estão adoecidas nesse tempo de pandemia, Senhor Deus. Pai querido, continue, Deus, conosco, como o Senhor nos prometeu, Pai. Nos ajude a prosseguir. Firme os nossos pés. Ajude-nos, ó Deus, a nos continuarmos de pé em meio a tantos desafios, a tantas tentações, Senhor Deus. Colocamos nossas vidas diante do Senhor e te pedimos, fique conosco, Espírito Santo de Deus, nos guie nesse tempo em que nós vamos compartilhar a Tua palavra. Ministra aos nossos corações, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, queridas, irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto muito conhecido. Está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículos de número 1 ao 11. Como vocês vão perceber, nós vamos parar um pouco, hoje vamos fazer uma pausa com relação ao prosseguimento da revista Legados de Fé. Esse texto que eu quero compartilhar com vocês me falou muito profundamente essa semana. Eu queria compartilhar a nível de escola dominical, né? Nós vamos parar, meditar um pouquinho acerca desse texto. Eu creio que Deus há de falar ao teu coração também. Mateus capítulo 4, versículos de número 1 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor:
A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe respondeu: vá embora, Satanás, porque está escrito, adora o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus. Eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Esse é o texto que nós vamos compartilhar. Nós já oramos, pedimos a direção de Deus. E agora eu quero justificar, o fato de a gente não estar usando a revista no dia de hoje. Eu me deparei com esse texto falou profundamente comigo e eu fui tentado, num ponto, no aspecto positivo da palavra, eu fui sugestionado a compartilhar com vocês. O texto que nós lemos fala sobre tentação. Tentação é uma realidade, não é verdade? Quantos de nós não somos tentados todos os dias das nossas vidas? Não existe um homem sequer, uma pessoa sequer, que não tenha sido tentado, e o próprio Jesus foi tentado e venceu. Então eu quero compartilhar com vocês esse texto, um texto que fala sobre a tentação de Jesus, a vitória de Jesus sobre a tentação, que também é a nossa vitória. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da sutileza que o inimigo utilizou para tentar Jesus, se valendo aí do momento em que ele estava fisicamente frágil. Mesmo assim, Jesus consegue dizer não. E dentro desse contexto, diante do texto que nós lemos, cabe a nós compartilharmos esse texto. Eu quero, antes de contextualizá-lo, também compartilhar com vocês acerca dos aprendizados que eu quero me deter com vocês. Primeiro, que a tentação é uma realidade. Segundo, que existe uma tentação de ser saciado fisicamente, uma tentação física. Tentações físicas nós vamos passar por elas. Existe a tentação de ser guardado, necessidade de segurança, necessidades emocionais. Nós também vamos passar por essas tentações. E a tentação de ser prestigiado, de ter autoridade, uma tentação na área psicológica, do nosso orgulho, a gente vai passar por ela também. O texto que nós lemos, aí partindo para contextualizá-lo, vem na sequência logo após o batismo de Jesus, logo após o fato de o próprio Deus Pai olhar para Jesus, falar para Jesus que Ele é o Filho amado em quem Ele se compraz. O texto está dentro desse contexto e inaugura ali o triunfo de Jesus sobre o diabo. Versículos de número 1 ao 11 do capítulo 4. A partir do 12, Jesus inaugura o seu ministério público. E nos versos finais do capítulo 4 é o chamamento dos discípulos. O chamamento dos discípulos. A tentação é uma realidade, meus irmãos, minhas irmãs. É verdade, é uma realidade humana. Isso é incontestável. O próprio Jesus, sendo Deus, mas sendo também homem, foi tentado. Nós seremos tentados. Nós não estamos numa condição diferente, pelo contrário. A nossa condição é uma condição de homens e mulheres imperfeitos. Daí a nossa grande necessidade, a necessidade de estarmos mais perto de Deus, buscarmos mais, estarmos mais próximos e conhecermos quais são as armas que Jesus usou para vencer as tentações que lhe foram apresentadas. Todos nós que estamos em Cristo podemos sim vencer a tentação. Eu queria, falando da realidade da tentação, também expor essa outra realidade bíblica. Olha só o que diz o texto de 1 Coríntios,
capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13. Estava marcado aqui. Poxa vida. Diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, ao mesmo tempo que nós aqui anunciamos que a tentação é uma realidade, anunciando e tomando como exemplo o fato de Jesus ter sido tentado, homem perfeito, nós também anunciamos aqui que nós podemos vencer as tentações que nos são propostas à luz desse texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Juntamente com a tentação, haverá também o escape, a providência do próprio Deus em nosso favor. Então, se a tentação é uma realidade, o fato de que nós, homens e mulheres imperfeitos, é verdade, podemos vencê-la também é real, também é verdadeiro, à luz da palavra de Deus. Bom, Jesus é tentado. E a primeira tentação de Jesus é uma tentação física. É a tentação de ser saciado. Jesus tem apetite, Jesus tem fome. O jejum aqui é um jejum longo, 40 dias e 40 noites. E aí o diabo se aproveita de uma realidade humana de Jesus, de uma realidade física, de uma necessidade física, tanto o alimento como a água aqui indispensáveis para tentar Jesus. E a oferta dele é uma oferta que aparentemente é sutil, tem um engano aí da sutileza, porque não há nada de errado em sentir fome, em sentir sede depois de um longo período de jejum. Não tem nada de errado nisso. A questão é que o diabo ele está estimulando em Jesus um apetite legítimo. Pode ser que em outros momentos na nossa caminhada de fé ele esteja estimulando algo que seja legítimo ou não. A intenção aqui do inimigo é colocar um tropeço no caminho do Filho do Homem. E na nossa realidade, um tropeço no nosso caminho. Certamente Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais como superiores às suas necessidades espirituais. E aí Jesus faz uma distinção muito clara para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, dizendo para ele assim, não são as coisas materiais que são mais importantes. Essencialmente vivemos do alimento espiritual, do alimento que vem do Pai, vem do Senhor para as nossas vidas. Ainda hoje, o inimigo tem convencido homens e mulheres de que ter abundância do pão, ter abundância das coisas materiais, de fartura, de prosperidade material, é melhor do que desfrutar da comunhão com Deus. Ainda hoje, o inimigo tem proposto isso para nós. E muitos têm se perdido, não têm conseguido vencer a tentação física, da necessidade física aqui. Aqui nós estamos colocando as coisas materiais como um exemplo, a necessidade de coisas materiais como um exemplo dessa necessidade que passamos. Que eu e você, meu irmão, possamos vencer essa tentação na nossa caminhada de fé também, crendo que a nossa comunhão com Deus é muito maior, crendo que a nossa comunhão com Deus é o alimento do qual nós precisamos. É óbvio que nós precisamos de alimento físico, é óbvio que nós vivemos num mundo material, mas lembre-se, nós não somos deste mundo. É possível vencer essa tentação, é possível vencer a tentação das coisas materiais. Jesus é tentado num segundo momento, quando o diabo o leva à cidade santa e coloca no pináculo do templo
no local mais alto do templo, onde se tem uma visão de tudo aquilo. E ele tenta Jesus dizendo para ele, ó, pula daqui, se você é o Filho de Deus. Se você é filho de Deus, pule daqui e dá ordem aos teus anjos que vão te guardar. Aqui o diabo está mexendo com a necessidade de segurança que cada um de nós deseja ter. Eu fico pensando assim, talvez uma demonstração dessas, um homem, né, para aquele povo ali naquele tempo, um homem pular no pináculo do templo, os anjos socorrerem. Talvez essa demonstração atraísse muitos seguidores para Jesus. Talvez essa demonstração acrescentasse diversos seguidores, mas certamente não seria o cumprimento do plano de Deus. Essa situação revela apenas a imensa distância entre o poder exercido por Deus e o poder que o diabo exerce sobre as pessoas. Satanás tem poder de coagir, de estontear, de forçar. E como os governos humanos beberam dessa fonte, né? O poder de Satanás é externo, ele é coercitivo. Por isso, Jesus o rejeita. Por outro lado, como é que é o poder que Jesus exerce sobre os seus filhos? Ele é interno. Ele não é coercitivo. O Senhor, nos vários encontros e embates que ele teve com os seus filhos no seu ministério terreno, ele expõe a verdade, incentiva os filhos, seus filhos e filhas a fazerem a melhor escolha, mas não os oprime, não os obriga. Tem um exemplo muito marcante, que é o do jovem rico. Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 22. Jesus dá uma resposta para o jovem rico, dizendo que ele seguia todos os mandamentos, mas que ele precisava fazer uma coisa. Ele precisava vender todos os seus bens, dar aos pobres e seguir Jesus. Jesus diz para ele o que era necessário fazer, o que era correto. E devolve a escolha para ele. O que o jovem rico faz? Vai embora. É engraçado, né, que Jesus, ao dizer essa verdade para ele, o texto diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus olhando para ele, o amou. Meu irmão, minha irmã, nós temos necessidade de segurança, sim, é verdade. E a nossa segurança está em Deus. A nossa segurança, ela não é uma segurança que o homem pode dar, é uma segurança que Deus nos dá. O diabo, para tentar Jesus aqui, faz uma citação fora de contexto do Salmo número 91. Dos Salmos 91. Ele está aqui flagrantemente abusando da Escritura numa tentativa de manipular Jesus. E isso me alerta, isso me traz um alerta muito grande. Num tempo de muita dúvida, muita confusão, eu queria que você guardasse isso, meu irmão. Quando a palavra do Senhor tem exatamente o sentido que o Criador a deu, ela então de fato é sua palavra. Mas quando passa a possuir um sentido particular, isto é, um sentido que Deus não deu a ela, elas são palavras de Satanás. Cuidado, meu irmão. Vivemos tempos difíceis. A Bíblia usada fora de contexto, como o diabo fez, e muitas seitas a fazem, não é palavra de Deus, é palavra do maligno. É preciso tomar cuidado com isso quando a gente se depara com esse manuseio tão equivocado às vezes das Escrituras. Cuidado, meu irmão, minha irmã, porque a palavra de Deus, aplicada num sentido que Deus não deu a ela, deixa de ser a palavra dele para ser qualquer outra coisa. No caso aqui, palavra apresentada pelo maligno. Que o Senhor possa nos ajudar a vencer. Que o Senhor possa nos ajudar a vencer esse obstáculo também, a vencer essa tentação também, de ter segurança a partir de demonstrações espetaculares, de ter segurança a partir de algo que não vem de Deus. Deus nos ajude, nos abençoe a vencer essa tentação nas nossas
emoções. Por fim, a tentação de ter autoridade. Olha só, a busca de prestígio. Não é isso que Satanás oferece para Jesus? Que legal, né? Porque o Satanás, quando quer ver a queda de alguém, o que ele faz? Ele leva essa pessoa lá no alto. É uma ilustração interessante, né? Ele levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos, quando na verdade o que ele queria de Jesus era a queda dele. A tentação de ser visto, de ser notado, de ser prestigiado, de ter autoridade. Já pensou? Dezenas, centenas de pessoas ali aplaudindo, reverenciando. Tem muita gente se esforçando para ter isso. Tem muita gente se esforçando em busca disso. Aqui Jesus nega isso. Os reinos estão sob o domínio do maligno. Ele não quer essa autoridade que o diabo pode dar, uma autoridade que vem da coerção, vem da imposição. A autoridade que Jesus anuncia, que é uma autoridade que transcende essa realidade. Que eu e você possamos vencer também essas propostas indevidas que muitas vezes nos são oferecidas, oferecendo para nós uma autoridade que não é a autoridade de Jesus, que não é uma autoridade dada por Deus, que não é uma autoridade celestial, espiritual, mas uma autoridade criada a partir da imposição, do governo, do mando, da opressão. Essa não é a autoridade divina. A autoridade divina é diferente, como nós comentamos aqui. Ao final desse desafio, dessas tentações, o que acontece? A Jesus é dado um banquete celestial. Olha que interessante agora essa conclusão. Ao final desse desafio, Jesus é saciado. Sua fome humana chega ao fim. Os anjos vêm ao seu encontro numa verdadeira celebração, mostrando que Jesus estava sendo guardado, mostrando que Jesus estava sendo reverenciado. E por fim, todos nós sabemos que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18. Tudo aquilo que o diabo estava propondo para Jesus, Deus o concedeu, Deus o entregou, porque ele venceu. E entregou algo muito maior, muito verdadeiro, muito mais profundo. O que Satanás propõe a Jesus, aparentemente é uma melhoria, não é verdade? Está com fome, vou matar a fome. As tentações que são apresentadas, por exemplo, ele tenta Jesus, pula daqui que você não vai sofrer nenhum dano, ou seja, ele tenta a Jesus enfrentar um risco sem um perigo real. Pula daqui que dá ordem aos anjos que não vai acontecer nada. Por fim, ele oferece para Jesus o desfrute de fama e poder sem o risco da rejeição. Olha, esses reinos são meus, me prostre, me adore e eles serão seus. Ou seja, não tem risco de rejeição, não é verdade? Em suma, talvez Satanás estivesse oferecendo para Jesus uma coroa quando o ministério que era proposto a ele era o ministério da cruz. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Às vezes somos tentados a usarmos coroas e o nosso ministério é o ministério da cruz. Eu quero, por fim, meus irmãos, minhas irmãs, fazer uma triste constatação e compartilhar com vocês para que você reflita sobre ela. A tentação que Jesus resistiu, talvez muitos de nós, discípulos de hoje, ainda estamos desejando ser saciados nas nossas necessidades físicas, sermos saciados na nossa necessidade de segurança, sermos saciados no nosso psicológico, querendo ter domínio, governo, autoridade sobre tudo.
Jesus resistiu a essas tentações. Jesus venceu o diabo e ele se valeu, primeiro, das Escrituras, da Palavra de Deus, no sentido que o Criador deu a ela. Jesus faz a afirmação e repete a afirmação: está escrito. Está escrito. E o diabo usa a Palavra de Deus. Jesus venceu as tentações porque ele era conhecedor das Escrituras. Que eu e você possamos valorizar as Escrituras. Que eu e você possamos buscar conhecê-las intimamente, para saber o significado que o Pai deu a elas e não o significado que o inimigo está dando a elas. Por fim, Jesus também vence através da obediência. Jesus obedece. Que eu e você possamos abraçar esse texto no sentido de reconhecer que as tentações são reais. Elas estarão na nossa caminhada, farão parte da nossa vida. Mas há uma certeza de que elas podem ser vencidas pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Podemos vencer a tentação da segurança, da necessidade física, da autoridade, da busca por autoridade, nos valendo da palavra de Deus e obedecendo aos seus preceitos. Que esse texto possa ser um estímulo na tua caminhada de fé. Que você possa compreender que o nosso ministério é o ministério da cruz. Ministério da cruz. Há uma coroa para nós, reservada para o tempo oportuno. Mas o nosso ministério é o ministério da cruz. Que possamos abraçá-lo, que possamos seguir como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 16, versículo 24. Nós possamos prosseguir, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo Jesus. Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana. Que a sua semana seja repleta de paz, de alegria e que as tentações que sobrevierem a você possam ser vencidas pela palavra de Deus e pela obediência. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Feche teus olhos, quero compartilhar mais um tempo de oração contigo. Deus de amor, Pai Santo, muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos propôs de refletirmos acerca da tua palavra. Continue conosco, Deus, nos ensinando. Continue conosco, Deus, para que possamos cada dia mais conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Pai, que possamos obedecer a tua palavra, que possamos entender que somos tentados, mas que o Senhor nos garante vitória e que a vitória do Senhor é a nossa vitória, Deus. Em nome de Jesus, Pai, socorre-nos. Socorre-nos, Deus, precisamos de Ti. Vivemos um tempo tão difícil, de isolamento, de tantas propostas do mal, mas nós olhamos para o Senhor e queremos Te obedecer, Deus. Queremos seguir a Tua palavra, no sentido que o Senhor deu a ela. Nos ajude. Coloco diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Peço que o Senhor os abençoe, sustente. Derrame sobre cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, graça sem medida, dons, sabedoria, excelência, Deus. Abre portas para aquele que está procurando emprego, Deus. Pai querido, abençoe o empresário que tem o seu comércio, a sua fonte de renda, Deus. Abençoe, ó Deus, cada um dos Teus filhos e filhas que prestam serviço público, Deus. Em nome de Jesus. Pai querido, novamente eu Te peço, derrame o conforto que vem dos céus sobre a vida das famílias enlutadas pelas perdas que tivemos nessa semana na Igreja Metodista em Voldac. Socorre as pessoas que estão doentes e vem com a Tua cura, Pai, em nome de Jesus. Precisamos de Ti, é a nossa declaração, Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, nos ajude. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus lhe seja favorável nessa semana. Que as tentações
que sobrevierem a você, a nós, sejam vencidas pela palavra e pela obediência. Deus te abençoe, em nome de Jesus.